Este podcast é um oferecimento de Julieste Logística, há mais de uma década transportando 27 32 28 05 86. Quarto domingo da Quaresma, 10 de março de 2024. Boas-vindas a você que nos acompanha através deste podcast. E logo mais à noite, precisamente às 6h30, você pode acompanhar a transmissão da Santa Missa aqui, da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, pelo Facebook. O link vou deixar na descrição deste áudio. Hoje quero cumprimentar a Érica Maria, aniversariante de São Paulo, capital, e o Felipe Olobardi, de Natal, Rio Grande do Norte. Deus abençoe a vida de vocês e, através de vocês, toda a família. O jardim torna-se um deserto para o homem que se distancia de Deus, e no deserto da sua liberdade sem limites, o homem encontra novamente as picadas venenosas da serpente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Amém. João, capítulo 3, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é o único revelador das coisas do céu. Ele, embora continuando a ter a sua morada no Pai, tornou-se homem para comunicar aos homens a vida de Deus. Este mistério de humilhação e revelação se cumprirá na cruz, quando Jesus ressuscitará na glória, porque todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 15. Então a humanidade poderá compreender o acontecimento escandaloso e desconcertante da salvação através da cruz e curar-se do seu mal, como outrora os judeus se curaram das picadas de cobras venenosas no deserto, olhando para a serpente de bronze que Moisés ergueu como sinal da vida, como relata Números capítulo 21. Mesmo assim, porém, não foi a serpente de bronze que salvou, mas, como escreve o livro da sabedoria no capítulo 17, abre aspas, quem se voltou para olhar para ela foi salvo, não pelo que viu, mas apenas por ti, Salvador de todos os homens. Fecha aspas. Devemos sempre ir além das aparências do sinal e olhar com fé para a misericórdia e o poder de Deus.
A salvação é submeter-se a Deus e voltar o olhar para Cristo crucificado. Este é o verdadeiro ato de fé que nos comunica a vida eterna. João capítulo 19. A vida nova gerada em nós pelo Espírito é diariamente exposta às picadas da serpente, o demônio. O remédio contra o pecado e a morte é Cristo que morreu na cruz. A fonte da salvação e da vida eterna é o amor do Pai que nos dá o Filho para destruir o pecado e a morte. Os versículos 16 e 17 expressam muito bem o caráter universal da salvação realizada por Cristo, que tem a sua origem na misteriosa iniciativa do amor de Deus pelos homens. O fato do Pai ter enviado seu Filho a nós para nos salvar é a manifestação mais elevada de Deus, que é amor, como está em 1 João capítulo 4. A missão de Jesus é levar a salvação aos homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A escolha fundamental do homem é esta: aceitar ou rejeitar o amor do Pai revelado em Cristo. Este amor não julga nem condena o mundo, mas o salva. Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. De fato, o julgamento é um ato atual. Ocorre no momento em que o homem encontra Cristo. Quem crê aderindo existencialmente à pessoa de Jesus não é julgado. Quem o rejeita já está julgado e condenado porque rejeitou esta pessoa divina. Quem aceita Jesus evita a perdição e obtém a vida, enquanto quem rejeita já está condenado porque se exclui da salvação eterna. O juízo de condenação ocorre quando os homens rejeitam a luz, preferindo as trevas. Contudo, este presente julgamento não exclui o julgamento final no último dia. Quem crê em Jesus não enfrenta julgamento, versículo 24, mas os ímpios ressuscitarão no último dia para o julgamento de condenação, versículo 29. As obras do mundo são más, porque são inspiradas pelo maligno. Na realidade, o mundo fica completamente à mercê do maligno se não se dirige a Jesus. A raiz dessas más obras é a incredulidade. Aqueles que estão sob a influência do maligno odeiam Jesus, a luz do mundo, e não querem aderir à sua pessoa porque aderem ao diabo. Aquele que pratica a verdade, versículo 21, é o oposto de aquele que pratica o mal. Dizer a verdade é assimilar a revelação de Jesus. A fé em Jesus é um dom do Pai e tem como objetivo uma vida de comunhão com Deus. As obras dos discípulos são perfeitas e são feitas em Deus, porque têm sua origem no Pai. Deus é a origem e a meta de toda a vida de fé. E hoje vamos conhecer a história dos 40 mártires de Sebaste. O imperador romano Licínio, mesmo depois do Edito de Milão de 313, que conferia liberdade religiosa aos cristãos, voltou a persegui-los. Decretou a morte daqueles que não renegassem a fé e jurassem aos deuses romanos. Relatos de São Basílio e São Gregório de Nissa contam desse período o martírio de 40 soldados romanos cristãos, pertencentes à famosa Legião dos 12, a fulminante, como diziam, servindo em Sebaste, Capadócia, atual Turquia, então capital da província da Armênia Menor. Na mesma época, o local ocorreu o martírio de São Brás. Os 40 decidiram assinar uma carta coletiva, atualmente uma relíquia, discriminando seus nomes, na qual afirmavam permanecer fiéis a Cristo e que não incensariam os ídolos. A carta foi entregue ao governador de Sebaste, o general Agrícola, que ordenou ao comandante da legião, Lísias, que os prendesse e torturasse, o que foi feito com correntes e ganchos de ferro. Em seguida foram encaminhados a um lago. Era inverno e foram obrigados a ficarem nus durante a noite.
na água gelada para morrerem de frio. Um deles declarou: ao tirarmos as roupas, nos despojamos do homem velho. Na margem foi colocado um abrigo com água aquecida para quem quisesse apostatar e escapar da sentença. Apostatar significa renunciar completamente à sua fé. Um dos soldados o fez, mas imediatamente morreu. Conta-se que em seguida um dos guardas, proclamando a Cristo como verdadeiro Deus, despiu-se e entrou no lago para se juntar aos mártires, tornando a completar o número de 40. Pela manhã, os corpos foram recolhidos e colocados num transporte para serem queimados. Descobriram então que havia ainda um soldado vivo, mais jovem deles. Os guardas decidiram tentar que abjurasse a fé e não o levaram para o transporte, mas a mãe do rapaz, ali presente, o exortou a perseverar. Colocou ela mesma junto aos corpos dos companheiros, dizendo: vai, meu filho, terminar essa feliz viagem junto com teus camaradas, com teus irmãos, e então te apresentes com alegria diante do seu Deus. E o acompanhou com alegria no rosto até a fogueira. No dizer de São Basílio, esses soldados entraram no céu como uma tropa que marcha. A lembrança do seu martírio por volta do ano 320 coincide com a Quaresma, para encorajar os católicos no caminho da fé. Senhor Deus dos exércitos, concedei-nos pelos méritos, exemplo e intercessão dos santos 40 mártires de Sebaste, que sejamos leais combatentes no vosso amor, unidos soldados uns aos outros pela mesma fé, para vitoriosamente queimar tudo aquilo que na carne possa nos consumir o espírito. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ótimo domingo para você e até amanhã, se Deus quiser.